não é fácil você reverter um jogo, você fica atrás do placar 2 vezes. Temos que ter muita resiliência, saber que aproveitar talvez as melhores oportunidades que a gente vem criando e agora esfriar a cabeça, ver o que realmente não estamos fazendo da maneira correta e corrigir isso. Fala sobre o gol, o lance do gol. Você chegou a comemorar na hora, você viu que a bola tinha passado ou não? Ficou uma dúvida mesmo? Não, eu comemorei na hora porque na hora que eu finalizo, eu vi que ela desviou em alguém e foi pro gol. Eu vi que da onde eu estava ali, eu vi que a bola tinha entrado e tinha cruzado a linha ali e fiquei feliz demais, comemorei bastante. Foi um gol muito importante para mim. Um gol que coroa, na minha opinião, o trabalho que eu venho fazendo, da minha dedicação. Fico feliz demais por ter feito o gol e principalmente contribuído com um ponto pra gente. Igor, o Atlético finalizou 34 vezes hoje, foram só 9 do Vitória, foi mais aqueles jogos que o Atlético até criou, só que até conseguiu fazer 2 gols, só que na defesa acabou tomando 2 também. Você acha que o que atrapalhou o Atlético hoje foi essa falta de equilíbrio entre ataque e defesa? Cara, não acredito que seja falta de equilíbrio. É difícil agora a gente apontar alguma coisa correta, assim, do que falta. Seria muito fácil eu chegar aqui e falar assim, se a gente faz gol, a gente toma 2 gols, a culpa é da defesa. Não penso dessa maneira. Acredito sim que nós poderíamos, você falou 34 oportunidades, poderíamos sim ter sido mais eficientes na frente, mas como eficientes, né? Como que a gente constrói a jogada, tudo não é só parte dos atacantes, não é só parte dos zagueiros. Acho que é o trabalho em si como todo, o coletivo e rever as coisas que temos que melhorar e colocar isso em prática o mais rápido possível para a gente voltar a ter os 3 pontos. Igor, a minha pergunta é um pouquinho difícil. O Mineirão deu gol para você, o Galo deu gol pro Caio. Quem fez o gol? Eu acho que foi eu. Eu não vi a bola desviou no Caio? Acho que desviou no João Marcelo. Isso, né? Eu finalizo, desvia no zagueiro, no João e vai no gol. Porque no Twitter do Galo tá pro Caio, o Mineirão jogou pro Caio, depois jogou pra você, o gol foi seu. Na minha opinião, sim. Agora tem que ver o que o juiz colocou na súmula. Bernard, o Atlético continua ainda sem vencer no Campeonato Brasileiro e hoje foram 34 oportunidades contra apenas 9 do Vitória, mais um jogo que o Atlético cria muito, só que acaba saindo sem a vitória. Quanto que isso tem incomodado vocês no vestiário? Muito. Não acredito assim que não seja para criar uma tempestade de copo d'água. É lógico que pelo fato de a gente não ter vencido, é importante vencer no Campeonato Brasileiro, pelo fato que a gente não pode deixar as equipes que estão na parte de cima distanciar. A gente sabe que é um campeonato difícil, um campeonato complicado, que a cada momento que as equipes vão se distanciando, vai tornando tudo mais complicado, mais difícil, porque uma equipe que está praticamente 6 ou 7 pontos à frente, precisamos de 2 ou 3 jogos para vencer e eles perderem. Então, isso torna as contas um pouquinho mais complicadas. Acredito que agora a prioridade nossa é melhorar essa porcentagem de as coisas que estamos fazendo no ataque, né? A gente tem criado bastante oportunidade, mas não feito tantas como a gente criou bastante contra o Grêmio, criamos bastante contra o São Paulo, criamos bastante hoje, mas infelizmente a gente não está conseguindo colocar a bola dentro da casinha. Então, ter atenção agora para que a gente possa melhorar isso e o mais rápido possível, porque a gente sabe que o Campeonato Brasileiro não dá tempo para lamentar. Quarta-feira a gente já tem mais um jogo difícil e espero que possa ser aí a nossa primeira vitória para que a gente possa fazer mais pontos aí nos jogos que virão. Eu ia te perguntar justamente sobre isso. É uma fase não muito contraditória, né? Porque geralmente quando o time não pontua, a torcida fica brava ali, né? O time não tá ganhando, não tá vencendo, não tá jogando bem. Mas é uma situação um pouco diferente. O Atlético tem jogado bem, só que não tem pontuado. Então, assim, não preocupa em relação a campo, mas em relação à pontuação, já dá. É claro que ainda é começo de campeonato, mas o que você acabou de dizer, né? Não pode deixar de escolar, né? Principalmente para quem tem brigado por títulos ultimamente. Exatamente, isso é muito importante. A gente sabe muito bem o que a gente passou na nossa última semana do ano passado do Campeonato Brasileiro, que foi uma semana bastante turbulenta, uma semana que as pessoas podem até duvidar, mas nós jogadores mesmo sentimos muita pressão, porque a gente sabia da responsabilidade de vencer esse jogo contra o Atlético Paranaense. Então a gente sabe que é importante pontuar, não se descolar. Se a gente não vai estar lá em cima, mas também a gente não pode estar lá embaixo, tem que estar no meio ali com pontuação, no qual a gente, tendo um confronto direto, a gente possa ficar mais perto dos oponentes que estão em
cima. Então, acredito sim que a gente tem jogado bem, mas também precisa melhorar bastante em outros aspectos também. A gente, às vezes, temos errado coisas bobas dentro de campo, às vezes a gente quer acelerar muito o jogo, então é importante ter atenção para que a gente possa cuidar um pouquinho melhor da bola, e se a gente tem criado dessa forma, a gente vai criar mais ainda, e assim, é lógico, como eu disse, a gente tem que melhorar essa pontaria no final. A vitória sobre o Bernard fica? Sim, eu tenho contrato com o Atlético, eu não tenho nada a questionar, nada a reclamar, e eu não é do meu perfil também chegar aqui e fazer N reclamações, porque, como eu disse um pouquinho antes, cabe a mim respeitar essa camisa dentro dos treinos, dentro dos jogos. Eu sei muito bem a responsabilidade de vestir essa camisa, de poder representar tantas pessoas apaixonadas pelo futebol, então estou bastante feliz e espero que eu possa encontrar novamente aqui a felicidade que eu tive no passado aqui, e assim trazer felicidade para os torcedores novamente. Acaba que é uma fase um pouco contraditória em relação ao Campeonato Brasileiro. Eu até estava falando isso com o Bernard um pouco, é muito contraditória em relação à produtividade e pontuação, né? Porque o Atlético tem jogado muita bola, mas o problema é que a pontuação ainda não está, principalmente os 2 últimos jogos em casa nesse Brasileiro. Como que explica isso? Eu não lembro de ter vivido isso, assim, uma situação dessa parecida nesse tempo que eu tô fazendo jornalismo, assim. Você já viveu alguma coisa, uma situação parecida? E por que não tá dando certo, assim? Você tem como explicação? Bom, a primeira vez que eu tô vivendo isso, e a gente sabe que é futebol, é um jogo, e a gente sabe que o jogo ele é assim, infelizmente, é imprevisível, você tem que estar preparado para tudo, né? Nós profissionais sabemos do momento e sabemos que também temos que lidar com esse tipo de situação, porque se você não conseguir lidar com esse tipo de situação, você não vai conseguir coisas grandes lá na frente. Então, infelizmente, nesse momento, a gente tem que se manter firme, manter a cabeça tranquila, né? Não perdemos, mas a gente sabe que fica um pouquinho de tristeza, até porque, né, estamos jogando em casa, diante do nosso torcedor, e a gente sabe que o quanto a gente criou, né, para poder, né, sair com a vitória, e a gente sabe que também quando, você sai, né, atrás para buscar o placar, para tentar virar, né, a gente tem que ficar um pouquinho exposto lá atrás, e infelizmente, né, a gente conseguiu, né, empatar o jogo, e logo em seguida tomamos, né, o segundo gol, onde a gente teve que sair para o jogo para tentar empatar o jogo, mas criamos bastante, né, tivemos até a chance ali de sair com a vitória, mas infelizmente a bola bateu na trave e voltou de novo. Mas a gente tem que saber lidar com esse tipo de situação, tem que ter a tranquilidade, a cabeça tranquila, a cabeça fria, porque a gente sabe que futebol ele é assim, né? Então é manter a calma, manter a tranquilidade, manter essa mesma pegada que a gente está tendo para que lá na frente a gente possa colher coisas grandes. Obrigado, já tem uma pedreira quarta-feira, né? Não dá tempo, né? Não dá tempo nem de ficar bravo, até porque a gente já sabe que tem que virar a chavinha, né? Eu acho que a gente tem que ficar bravo até umas 8 horas da manhã, e até duro de dormir por conta do jogo que foi, mas a gente tem, como eu falei agora, a gente tem que ter tranquilidade, tem que ter essa 24 horas para lamentar e já pensar no próximo jogo, né? Pensamento positivo, e a gente sabe da qualidade que a nossa equipe tem, e a gente sabe que só nós podemos reverter essa situação, e a gente está tranquilo, e eu acredito que a força do nosso elenco, a força mental, e agora nesse momento que a gente tem que mostrar para a gente reverter essa situação. O próximo jogo é contra o Santos, Rony. O que você projeta desse adversário? E é um jogo também que o Bernard disse que é muito importante o Atlético vencer, até porque os adversários já estão começando a abrir distância em relação ao Galo. Sim, sem dúvidas. A gente sabe da importância que vai ser esse jogo, né? E a gente sabe que vai ser um jogo difícil, onde, como o Benson falou e o B falou também, a gente tem que somar ponto, né? A gente não pode deixar equipes lá de cima se distanciar muito, até porque o Campeonato Brasileiro é um campeonato muito competitivo e todos querem, né, somar pontos, porque a gente sabe que
O segundo turno é muito competitivo e as equipes sabem que nesse momento, no começo, tem que somar pontos, e a gente com certeza está pensando da mesma forma, mas infelizmente as coisas não estão acontecendo. Como eu falei agora há pouco, tem que ter a tranquilidade, cabeça boa e chegar, né, fazer um grande jogo lá contra o Santos para a gente poder somar nossos pontinhos aí. Rony, hoje muita transpiração lá na frente, correria, você, o Hulk, Coelho, mas pouca inspiração, né? O que você achou que foi determinante para que o Vitória conquistasse esses 2 gols e vocês não tivessem talvez a sorte ou a competência de fazer mais gols do que eles? Bom, a equipe adversária teve, acho que se eu não me engano, 3 chances e fizeram o gol que eles precisavam, e aonde a gente sabe que todas as equipes que vêm jogar contra a gente aqui, elas sabem que a gente sabe que elas vêm jogar fechadinho, e eles aproveitaram bem os contra-ataques e tiveram a oportunidade de fazer um gol, mas fica um pouquinho de aprendizado. A gente sabe que a gente não pode em nenhum momento, né, desligar do jogo, até porque as equipes que vêm jogar contra a gente, elas vão sair no contra-ataque, elas vão aproveitar as oportunidades que tiverem. Então, lá na frente a gente tem que matar o jogo, né? Tivemos muitas oportunidades, mas infelizmente conseguimos fazer só 2 gols. Mas eu acredito que a gente está no caminho certo, né? Como eu falei agora há pouco, tem que ter tranquilidade, tem que ter a cabeça muito boa, e a gente sabe que o jogo hoje em dia está muito mental. Se você não ter a tranquilidade, cabeça boa, a gente sabe que a confiança vai lá para baixo. Mas, como eu bem falei, a gente tem uma equipe muito qualificada, uma equipe que tem jogadores muito rodados e sabe como lidar com esse tipo de situação. Essa parte da confiança, o que você pode dizer pra gente assim, do vestiário, né? São 3 jogos somente no campeonato, mas o Galo não venceu ainda, tido aí como um dos grandes favoritos a ganhar o campeonato. Abala um pouquinho ou não? Não abala não, até porque a gente está criando, né? O duro é que se a gente não tivesse criando, tivesse jogando, né, ruim, tivesse, né, jogando mal, eu acredito que a nossa equipe, como eu bem falei, tem jogadores que são rodados já, tem jogadores que já sabem lidar com esse tipo de situação, e a gente sabe que isso é momento que no Brasileiro a gente não consegue, né, não está conseguindo a vitória, mas a gente sabe que a gente tem total, né, condição de fazer tudo para que, né, as coisas começam a reverter e a gente possa ganhar. E agora quarta-feira o Santos, né, que perdeu hoje, também não vive um bom momento no campeonato, assim como o Galo nesse momento, mas que tem o Neymar, que vai com tudo para tentar buscar também a primeira vitória. Sim, com certeza. A gente sabe que vai ser um jogo duro, um jogo onde 2 equipes precisam, né, vencer na competição. Mas como eu bem falei, né, a gente sabe da qualidade que a gente tem, a gente sabe que a gente tem total condição de chegar lá e fazer um grande jogo. Uma grande vitória na quinta-feira, hoje empate. O Galo superou aqueles 4 jogos sem vitórias que já incomodava e hoje não conseguiu vencer de novo. O que sobrou na quarta que faltou hoje? Hoje acabou faltando fazer um gol a mais ou não tomar um gol, né? A verdade foi essa. A gente criou também, como a gente criou na última quinta-feira, como a gente criou nos 3 primeiros jogos brasileiros, contando isso, onde a gente jogou melhor que a equipe adversária, mas infelizmente, por um detalhe, a gente acabou não vencendo, falta um pouquinho mais de capricho na finalização, ou um pouco mais de ser assertivo na marcação nos 2 gols que a gente tomou. Se a gente acerta pelo menos em um, a gente poderia estar saindo vitorioso na noite de hoje, mas, como eu falei, enquanto a gente continuar jogando assim, a gente se acertando um pouco na finalização, com certeza nós vamos estar mais próximos das vitórias. Everson, você, semana passada, depois do jogo contra o São Paulo, disse que faltava um pouquinho mais de capricho na finalização. Hoje até saíram 2 gols, só que você mesmo disse talvez tenha faltado ser mais assertivo na marcação. O que exatamente você enxerga que o Atlético falhou nessa marcação, ali, principalmente nos 2 gols do Vitória? Sim, futebol é coletivo. No Atlético, nós falhamos nas finalizações e falhamos nos 2 gols. A gente sabe no que a gente precisa melhorar. A gente já viu os 2 gols no que a gente errou, não cabe a mim a colocar aqui. A gente vai resolver internamente, como já foi resolvido, para que não possa acontecer, porque a gente sabe que o futebol é muito detalhe. A equipe do Vitória é uma equipe bem organizada, soube jogar no nosso erro e acabou fazendo 2 gols. Então diminuir esses contra-ataques, primeiramente, que era uma equipe que joga muito reativa, tem atacantes muito rápidos, foi o que configurou o segundo gol deles. Então a primeira coisa é a gente
minimizar um pouco os contra-ataques para as equipes adversárias, para que eles não possam ter tanta chance clara de finalização cara a cara com o goleiro, que acaba sendo mais favorável para o atacante do que para o goleiro. O Atlético ainda não conseguiu vencer no Campeonato Brasileiro, já são 3 partidas, conseguiu deixar a zona de rebaixamento, só que Bernard e Rony passaram aqui também, falaram sobre os adversários que estão se distanciando do Atlético na tabela. Quanto que isso incomoda vocês ali no vestiário? Que vocês conversam sobre isso para tentar virar a chave logo? Sim, lógico, incomoda. Mesmo a gente não estando na zona de rebaixamento, a gente sabe que tivemos 2 jogos em casa onde a gente poderia ter feito 6 pontos. Lógico que respeitando a equipe dos adversários. Então, ficou 4 pontos no meio do caminho, onde a gente sabe que esses 4 pontos poderia fazer uma diferença até com primeira página de tabela, para na próxima rodada buscar algo melhor, mas é saber entender o processo, é saber que a gente vai ter que buscar esses pontos que a gente perdeu aqui fora de casa. A gente tem uma equipe qualificada para isso e vamos se acertar para que a gente possa buscar esses pontos nas próximas rodadas. Próximo jogo, Santos, tem todo aquele oba-oba de uma possível volta do Neymar aos campos. Todo mundo, todas as instituições acabam ficando no Neymar porque é um atleta extremamente midiático. Como que fica a cabeça do goleiro para esse jogo? Se isso interfere de alguma coisa, não interfere, a preparação é diferente, não é? Não, primeiramente, o Neymar é um grande jogador, mas tem a equipe do Santos também, que é uma equipe qualificada. Sabemos da dificuldade que é jogar na Vila Belmiro, mas sabemos que a gente tem condições de ir lá fazer um grande jogo, então a gente vai se preparar para pegar a equipe do Santos e com certeza não só o goleiro, mas como setor defensivo, vai estudar todo o ataque santista e o Neymar com certeza vai estar incluído nesses possíveis jogadores que vai começar o jogo. Então é saber entender, temos 2 dias para nos preparar, para estudar bem a equipe do Santos, para que a gente possa lá e possa buscar uma vitória no jogo que vai ser difícil na próxima quarta-feira.